Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Irã Carvalho, professora de matemática, e vou trazer para vocês aqui mais um vídeo sobre notação científica. Para a gente falar de notação científica, é necessário que a gente reveja potências de base 10. Eu trouxe aqui potências de base 10 com expoente positivo, que aqui no nosso caso, nosso primeiro caso, e depois com expoente negativo, que é o que vamos precisar para poder entender, para poder trabalhar notação científica, tá bom? Então, aqui eu tenho esse nosso primeiro valor, que é 10 elevado a zero. Nossa base é o 10 e o expoente é zero. Gente, todo e qualquer número elevado a zero, ele é 1. Então, todo e qualquer número. Não seria diferente com potências de base 10, ok? Quando você tem um número elevado a 1, é o próprio número. Nesse caso aqui, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Mesmo essa regra serve para todo e qualquer número. E não é diferente na potência de base 10, ok? Agora, a gente pode observar que a potência de base 10 tem algumas coisas que nos ajudam, né? Por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado ao quadrado. Então, são 10 vezes 10. Concorda comigo? E 10 vezes 10, sabemos que é 100. Aqui já nos ajuda a entender que o expoente que temos na potência de base 10 nos dá a quantidade de zeros. Se ali eu tenho o expoente 2, então eu terei 2 zeros. Aqui eu tenho, vamos fazer usando essa metodologia. Então, se aqui eu tenho 10 com expoente 3, então aqui eu terei 3 zeros. É só um truquezinho que nos ajuda, né, a identificar mais rapidamente, sem precisar ficar fazendo essas multiplicações. Aqui continua, né, claro. E aqui eu trouxe esse aqui, potência de base 10, com expoente elevado a 10. Gente, aqui eu tenho 10 zeros. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tá vendo como fica grande isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zeros. Então, eu teria que fazer a multiplicação 10 vezes 10, o resultado vezes 10, e assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, agora vamos falar sobre expoente negativo. Aqui nós temos que ter um pouquinho mais de atenção, porque temos mais passos para fazer. Primeiro, vamos observar que o nosso expoente é negativo, então nós temos que deixá-lo positivo. Para deixar positivo, nós temos que inverter a base, né? O numerador se tornar denominador e vice-versa. Aqui, já sabemos que quando não tem nada, tem 1. Por isso que fica 1 sobre 10. Isso é inverter a base, ok? Aí o expoente, ele se torna positivo. Você tá vendo que o expoente aqui, ele tá só no 10. Ele não tá entre parênteses. Se ele tivesse entre parênteses, todo mundo estaria com a potência 1. Mas aqui, no caso, é somente no 10. Então, ele se tornou positivo, ok? E sabemos também que quando o número é elevado ao expoente 1, ele é o próprio número. Então, é simplesmente 1 sobre 10. E aí, nós precisamos, né, resolver, que aí temos uma fração decimal. Mas para trabalhar, para estudar notação científica, a gente precisa do decimal, correto? Então, uma coisinha que a gente pode estudar e a gente pode ver e relembrar lá de frações, né, especialmente com base 10. Com base 10, não, desculpa, com o denominador 10, né? Fração decimal. É que um truquezinho bem legal que a gente pode observar aqui a nossa base. Então, eu tenho um zero. Então, isso mostra quantas casas decimais eu terei após a vírgula. Então, vai ser 0,1. Esse 1 aqui é meu carinha aqui de cima. Afinal, eu estou dividindo, não é isso? Eu estou dividindo 1 dividido para 10. Então, dá 0,1 décimo. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Vamos prestar atenção que o nosso expoente é 2. Então, usando esse mesmo procedimento, então, aqui é o 1, é que eu estou consertando. Então, a gente pode pensar assim. Eu terei 1 sobre 10 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100. Porque 10 vezes 10 é 100. E também, o expoente, que é 2 aqui, me diz quantos zeros eu terei, ok? Isso são truques que nos ajudam, né, a acelerar um pouquinho na hora de fazer conta. Então, aqui eu vou ter 0,01. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 zeros. Então,
Esses 2 zeros aqui nos diz que eu terei 2 casas decimais após a vírgula. Vamos para o próximo exemplo, vai ser 1 sobre 10 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 10, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10, que eu terei 1000. E também o expoente, como já foi dito, nos diz quantos zeros eu terei. E aqui será 3. E se eu for dividir 1 dividido por 1000, eu vou ter 0,001. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos. Esse aqui é o mesmo exemplo. Aqui é o mesmo exemplo que já vimos. Então, aqui vai ser 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. Aqui também aqui nesse segundo exemplo também é a mesma coisa. É 1 sobre... Aqui vai ter 4 zeros, o meu denominador, porque o expoente aqui é 4. Então, vou ter também, resolvendo aqui essa divisão, eu vou ter 4 casas decimais após a vírgula. E é isso. Aqui também o nosso último exemplo. Então, eu vou ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou fazer essa divisãozinha, mas a gente não precisa fazer essa divisão se a gente usar esse truquezinho, porque aqui mostra quantas casas decimais eu vou ter após a vírgula. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e não esqueça do 1, 5. Ok? Agora, vamos falar, né, da notação científica. Então, número em notação científica mostra o seguinte formato, onde A é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, ele tem que ficar entre esses valores, não importa quantas casas decimais tenha. O importante é que fique entre 1 e 10, no caso, menor que 10, né? E é isso. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver como transformar, né, os números em notação científica. Note aqui que temos um valor muito grande, eu separei eles, agrupei em 3 em 3, por causa da regrinha de ordens e classes, poderiam estar tudo junto, também não tem problema, se eu encontrar um exercício que estejam esses valores todos juntos, porque a intenção é a gente já saber isso. Então, aqui eu tenho que deixar esse número no formato decimal. Primeiro, eu vou olhar aqui o 8, que é o meu valor mais importante, aqui é o meu primeiro valor, e se você prestar um pouquinho atenção, você vai ver que aqui eu vou ter o expoente positivo. Então, aqui eu vou ter 8. Então, esse valor tem que ser menor que 10. Então, eu vou colocar a vírgula onde? Aqui, ó. Então, vai ser 8,39 vezes... Aí, eu vou contar... Gente, anteriormente, a vírgula estava aqui, após o zero. Agora, eu vou contar quantas casas decimais, né? Quantos zeros, quantas casas eu desloquei essa vírgula. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Então, aqui vai ser 10 elevado a 15. Então, aqui já estamos no formato de notação científica desse valor. Por quê? O meu zero estava no final e eu desloquei ele para a esquerda 15 casas. Tá bom? Eu poderia deixar 0, por exemplo, assim, 0,839? Não, né? Por quê? Porque as regras nos dizem que esse valor tem que ser maior ou igual a 1. Não é isso? Então, esse aqui é o formato correto. Vamos ver outro exemplo. Então, tem aqui na letra B um outro exemplo, tá bom? Esse aqui eu tenho o expoente não, eu vou ter, né, no caso, o expoente negativo. Por quê? Porque você vê que é um número muito pequeno, então eu dividi alguma coisa por alguma coisa e consegui esse número muito pequeno, né? Alguma coisa pequena por um número bem maior e consegui essa coisa bem pequena. Então, aqui eu tô vendo que a minha vírgula está aqui e eu tenho que primeiro encontrar aqui quem é meu valor importante aqui. Nesse caso aqui é o 1, gente. É 1,9. Vai ficar 1,9 vezes 10.
E aí, eu vou contar quantas casas eu desloquei para chegar até depois do 1. Então, ele estava aqui, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui vai ser menos 10. Vamos ver outro exemplo. Aqui, esse é um pouquinho menor. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou ver meu valor importante aqui. No caso aqui é o 5. Então, vou ter 5 vezes... Aí, eu vou contar quantas casas decimais, né? Quantas vírgulas, quantos zeros, desculpa, eu andei com essa vírgula. Então, ele estava aqui e eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu coloquei depois do 5. Então, vai ser 10 elevado a menos 5. É bem simples quando a gente faz com calma e todos os processos. Ainda tem aqui um valor um pouco grande. Perceba que aqui vai ser um valor negativo, porque tem um formato diferente dos outros. Então, aqui é bem simples também. Eu vou ver aqui qual é o meu valor importante. Nesse caso aqui é o 2. Eu não posso colocar 26, tem que ser o 2,65. Então, eu vou ter o 2,65. Não se esqueça do vezes, do 10, né? Que é potência de base 10. E agora, nós vamos contar quantas casas eu vou deslocar a minha vírgula. Lembre que a minha vírgula está aqui, ó, no final. Ok? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vamos ficar com expoente aqui, 20. Ok? E agora, né? A gente fez o processo de transformar um número em notação científica. Agora, vamos transformar a notação científica em número. É bem simples também. É só você observar o número, olhar onde está a vírgula, tudo direitinho. Então, vamos só escrever o número, sem vírgula, sem nada. Então, 1, 4, 3, 9, 5, 6. E agora, eu olho para o expoente. Olhei para o expoente. Tem um 3 aqui no expoente. Pronto. Eu vou ver aqui a minha vírgula onde está. Minha vírgula está depois do 1. Então, eu vou deslocar essa vírgula 3 casas. Então, aqui vai ter 1, 2, 3. Então, ele vai ficar depois do 9. Vai vir pra cá minha vírgula. Ela tava aqui, ó, depois do 1. E agora ela tá depois do 9. Vamos fazer o outro exemplo? Então, aqui vai ter 3. Vamos só escrever o valor sem vírgula, sem nada. 2, 5, 3. Agora, eu vou olhar aqui meu expoente. Eu tenho 2, né? Então, eu vou andar 2 casas decimais. Minha vírgula estava antes aqui, depois do 3. E agora, ela vai ser deslocada 2 casas. Então, 1, 2. Depois do 5. Então, vai ficar 325,3. Esse aqui, com expoente 8, é um pouquinho maior, mas, gente, a gente pode fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, seguir o mesmo princípio, que vai dar tudo certo. Então, só escrever o número. 5, 2, 3, 4, 6. Ok. Olhamos onde está a vírgula? Aqui depois do 5, né? Agora, vamos olhar o expoente, que são 8. Então, aqui a vírgula vai ter que andar 8 casas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, eu vou completar aqui com zeros. Então, ele estava aqui. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, andou. É esse o valor aqui. Agora, a gente não precisa, né, no caso do decimal, escrever o 0 após um número maior que 0. Então, após o 6 aqui, você não precisa escrever esse monte de 0. Então, mas esse é o número real, ele é o número verdadeiro, tá bom? E tem mais um exemplo, vamos olhar aqui o nosso expoente, que é 8, só que é um 8 negativo. Então, podemos imaginar que antes desse 6, nós tínhamos 8 algarismos, não é isso? Então, eu posso colocar aqui o 0 primeiro, porque o 6, ele tá sozinho, não tem várias casas decimais, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, por último, o 8, né? O oitavo algarismo é o meu número 6. Então, após a vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números, 8 algarismos, ok? Aqui no nosso próximo exemplo, a gente tem que observar também e ver que é negativo. Então, vamos pensar assim,
que eu tinha esse 32. Lembre que a vírgula tá aqui, ó, que é 3,2. Mas vamos falar só 32, então vamos pensar que a gente tinha o 32. E essa vírgula tá aqui, mas ela estava em algum lugar 2 vezes na frente. Não é isso? Então, vamos pensar assim, que ela estava aqui, 0,032. E aí, notação científica, né? Quando eu transformei esse número aqui, 0,032, eu andei 2 casas decimais, que é o que está dizendo aqui. Aí, a vírgula estava aqui, andou 1, 2, veio para cá. Aí, ficou 3,2, 10 elevado a menos 2. Então, a gente foi e voltou. Aqui nesse nosso próximo exemplo, novamente, vamos observar que o nosso expoente, ele é menos 6. Então, vamos pensar que após a vírgula, nós tínhamos, né, 6 casas decimais antes de chegar no 4, ok? Então, podemos pensar assim, 0,1, 2, 3, 4, 5. Quem é o 6? Sexto número? O 4. E agora, eu completo aqui, 2, 5, 3, 6. Então, ele tinha esse número grande, né? Aliás, grande não, né? Muito pequeno. E aí, eu pedi para transformar em notação científica para facilitar. Então, o que foi feito? Primeiro aqui, né? Eu observei aqui que aqui é o 4, é o meu número, né? O meu número maior, meu primeiro número, meu número mais importante. E aí, eu coloquei ele aqui, 4, vírgula... 2,536 vezes 10. E aí, contei quantas casas decimais eu andei até chegar o 4. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menos 6, porque eu andei a vírgula para o lado direito, ok? Eu queria agradecer pelo carinho, pela atenção. Comenta, compartilha o vídeo, isso é importante para o canal, para mim. Desde já eu agradeço. Tá bom? Beijinho e tchau, tchau.